rapidamente mesmo e correndo o risco de, tentando ser rápido, não responder a tudo, ou pelo menos com a profundidade necessária. Mas, qual a técnica para alterar 90-2009? Creio que há bocadinho respondi com alguma transparência sobre isso. O Bloco tem o primeiro objetivo é de revogar o Decreto-Lei 246 e depois tem muita abertura para trabalhar sobre 90-2009, quer seja por alargamento de doenças de âmbito. Não. Repristina anterior. A revogação da lei rogatória não impede que o destinatário não alargar. Agora disse aqui no Código de Urgência deixa isto para a especialidade. Mas só porque não entrou em vigor. Ela não entrou em vigor. Ela entra em vigor. Mas só se revogarem antes é que isso acontece. será dia 10. Está revogada. Será dia 10 de dezembro. Isso está certo. Quer dizer, o PCP irá apresentar portanto, no processo legislativo, uma apreciação parlamentar, tem que seguir a apresentação de um projeto, não é? Que pode passar pela cessação de vigência do decreto-lei, portanto, cessar a vigência. E se a Assembleia da República votar pela cessação, esse decreto-lei o decreto-lei 246 deixa de estar em vigor. Deixando de estar em vigor, portanto, não está em vigor sequer. Ele deixa de existir. Portanto, Se eles já estivessem em vigor e me dissessem isso, caía tudo. É por isso. mas por aí, isso é que você podia colocar no projeto, dizer uma norma revogatória, dizer que portanto, isso é técnica legislativa. Nós agora não vamos cansar aqui as pessoas, acho eu, de estarmos aqui a dizer como é que. Vamos clarificar para a especialidade. Sim, exatamente. Portanto, ela Se entrar em vigor, revoga o decreto. Se não entrar em vigor, não revoga. claro, evidente. Portanto, aqui nós estamos perante um decreto-lei que entrará em vigor. Desculpe, que entrará em vigor a 1 de janeiro. Se esse decreto-lei foi revogado antes de 1 de janeiro, o que fica em vigor é a lei que está. Mas fique claro. Não, isto é a seguir. Veremos a seguir. É uma discussão a seguir. Obrigado. Mas é uma discussão a seguir. E era aí que eu estava a dizer. Da parte do Bloco de Esquerda, nós temos toda a abertura para considerar que o âmbito ao acesso ao regime especial é feito por doença, por alargamento das patologias abrangidas, ou é feito por um outro critério. Nós temos toda a abertura sobre isso. Aliás, provavelmente, o melhor é, quando trabalharmos sobre 90-2009, ouvir na Assembleia da República quem está mais capacitado para o assunto. Acho que nós não nos devemos substituir em momento algum quem efetivamente é técnico e trabalha sobre o assunto. A nós cabe-nos ter um objetivo político. O objetivo do Bloco de Esquerda é que haja mais abrangência e que possam haver mais pessoas abrangidas pelo regime especial. Depois discutiremos como é que isso pode ser feito e qual é a melhor forma. Já agora, o Decreto-Lei 246 de 2015 é que não teve nenhuma preocupação sobre ouvir técnicos, nem ouvir, enfim, quem realmente percebe depois da prática do assunto. E nem no despacho da tabela de funcionalidades para que ele remete. Porque nós olhamos, e houve uma questão, acho que já saiu, uma questão sobre a fadiga crónica e a tabela de funcionalidades. Efetivamente, nós vamos ver a tabela de funcionalidades do despacho e aquilo, certamente que há muitas doenças crónicas, altamente incapacitantes, exatamente, muitas consequências dessas doenças que são altamente incapacitantes, que não podem ser de alguma forma aferidas por aquela tabela. E já foi dito aqui, só existe porque realmente não foi ouvido mais ninguém. Houve alguém que achou que, por ser legislador, sabia tudo sobre um assunto que notariamente o extravasava. E por isso, creio que nós não devemos ter essa pretensão e devemos não Ninguém foi auscultado. Pois, exatamente. Havia já vários projetos de tabela de sustentabilidade da incapacidade e não foram nenhuma delas perigosa. Eu sei que ela foi uma tabela experimental, exclusivamente experimental, e ela já está feita no decreto exatamente com tabela experimental. Exatamente. Portanto, experiência
isso é que eu dizia que quando trabalharmos sobre o 90-2009, não podemos repetir esta frase. Uma coisa nós sabemos, o 246-2015 é mau, o 90-2009 tem limitações. E por isso há que depois trabalhar em conjunto, ouvindo associações, especialistas, etc., para ver como retirar as limitações do 90-2009, ou pelo menos reduzi-las ao máximo, não é? Pelo menos isso. Sobre tabela de funcionalidades, já disse. Sobre taxas moderadoras para doenças raras, o Bloco tem uma posição de princípio ser contrária às taxas moderadoras. Acreditamos, efetivamente, que elas não servem para moderar, servem apenas como forma de copagamento do Serviço Nacional de Saúde. É uma espécie de dupla tributação, não é? Porque nós já pagamos muito para financiar o Serviço Nacional de Saúde e depois pagamos novamente quando acedemos. Mas, já agora, mesmo numa realidade em que existem taxas moderadoras, efetivamente há estas questões que também creio que abordei na minha intervenção inicial, que é quem tem uma doença crónica e precisa de fazer tratamentos regulares por causa dessa doença, esses devem estar logo à partida isentos de taxas moderadoras. Sim, mas, enfim. Pois é, está. Não, sempre estiveram, sempre estiveram. É bom que se perceba. Não está tudo abrangido. É bom. 2015 é bom. Nós lutamos, mas nós para cá. Claro. Pronto, só para terminar, depois há uma outra questão que efetivamente foi colocada, nomeadamente sobre o uso do Cialis, não é? Que é não para participar. Há aqui um problema, por exemplo, há algumas doenças que são raras e para elas existem, por exemplo, medicamentos órfãos, etc. E depois há muitas outras que não têm medicação ou um tratamento específico para essa doença. E coloca um grave problema até um problema financeiro para quem é portador dessa doença. Porque para aquela determinada doença pode não estar disponível um medicamento órfão, que seja específico para a doença, mas pode haver alguma medicação no mercado que pode ter efeitos, enfim, que ataque pelo menos alguns efeitos secundários da doença, mas que não são comparticipados porque não são reconhecidos como medicação importante para aquela doença. E, efetivamente, nós temos que tratar, pelo menos caso a caso, disto. Há um exemplo da anterior legislatura, que eram os doentes, salvo erro, com ictiose. Uma doença de pele, muito debilitante também, que não há medicação específica para ictiose. O que é que acontecia com estes doentes? A melhor forma de tratar é usar muitos cremes hidratantes, essencialmente daqueles cremes muito caros, que usavam imenso. E esses cremes não são comparticipados. Mas para aqueles casos específicos de pessoas com ictiose, isso era efetivamente um bem essencial, porque era a forma de tratar a doença. E para essas pessoas, esse tipo de cremes deveria ser comparticipado, porque era a única coisa disponível no mercado para tratar a doença. E há muitos casos assim. Há muitos casos assim, que existe medicação no mercado, que não é típico. Medicação, não só medicação, não é? No mercado que não é específica para aquela doença, mas que tem algum resultado naquela doença. E nós devemos caminhar para passar a redundância, devemos caminhar para um caminho em que se deve dizer assim: o portador da doença A necessita deste tipo de medicamento, deste tipo de creme, deste tipo de não sei o quê, que não é comparticipado. Mas no caso desta pessoa, que é portador desta doença, este tipo de medicação tem efeito benéfico nesta doença e, portanto, para este tipo de pessoas que têm esta doença, estes medicamentos devem ser comparticipados, enfim, em 100%, 90%, o que quer que seja. Mas devemos caminhar para fazer esse caminho. Foi feito esse caminho, por exemplo, com a ictiose, mas há muitas condições, ainda muitas patologias que sofrem
nesta questão que foi aqui exposta, mas é um caminho que efetivamente tem que ser feito.